Olá, quartos anos. Aqui é a professora Rose, do quarto ano C, e nós vamos para mais uma videoaula de Geografia. Nós vamos trabalhar com a unidade 4 do livro e nós iniciaremos os estudos no capítulo 1, sobre a formação do território brasileiro, que correspondem às páginas 74 à página 81. O tema da unidade é Território Brasileiro. E a página 74 e 75, que fazem a abertura da unidade, trabalham com um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão que navegou com Pedro Álvares Cabral, na esquadra de Pedro Álvares Cabral, e tudo que acontecia, ou tudo que aconteceu nas grandes navegações e até a chegada deles aqui às terras brasileiras, ele registrou e escreveu ao rei, contando, a partir da visão dele, tudo o que ele viu e viveu na esquadra de Pedro Álvares Cabral. Então, ele dava notícia ao rei de tudo que ele via e de tudo que eles viveram. E aí, ele mandou ao rei uma carta contando sobre tudo que eles estavam vivendo e tudo que eles encontraram por aqui. Então, tem um trecho dessa carta na abertura da unidade. E na página 75, os autores do livro de Geografia fazem uma sugestão de leitura e registro que eu achei muito interessante que vocês fizessem também, porque ele ensina o aluno a ler e a extrair dessa leitura aquilo que é de mais importante na leitura que ele está fazendo. Então, na página 75, ele orienta com marcação de cores as partes mais importantes no texto da carta de Pero Vaz de Caminha, que você deve destacar para que você compreenda quais eram as partes mais importantes que ele havia escrito nessa carta, que era necessário que todos ficassem sabendo. Então, ele pede para que a gente faça esse destaque, usando as cores vermelho, verde e azul, de caneta ou lápis de cor, ou de canetinha, do jeito que você achar melhor. Aí você vai destacar no texto, para você depois, a hora que você precisar, você ter esse material aí em mãos, tá certo? E aí, na sequência, nós vamos para o capítulo 1 da unidade 4, tá certo? Lá na página 76, nós já damos o início à formação do território brasileiro, que é o primeiro capítulo da unidade. E aí vocês olham essa imagem e falam: "Uai, professora Rose, mas peraí, nós já vimos essa imagem lá no livro de História. A professora Léo deu uma aula sobre isso esses dias." Isso mesmo, nós estamos fazendo interdisciplinarmente com Geografia uma aula de História e Geografia. Então, nós vamos fazer uma rápida revisão da aula de História, que foi muito bem trabalhada pela professora Léo, e nós vamos passar rapidamente por aqui, porque os textos no próprio livro de Geografia são bem pequenos, são trechos bem pequenininhos, porque ele entende que você já estudou isso em História, então você vai ver que é tudo muito rápido. Você tem uma imagem aí, essa imagem é conhecida mundialmente, do desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, na Bahia, em 1500. Essa pintura de Oscar Pereira da Silva. É uma imagem, uma tela que foi pintada, onde o Oscar Pereira da Silva tentou retratar o encontro dos portugueses com os índios, porque nessa época, a gente sabe, quando eles chegaram aqui, os índios já habitavam aqui, a gente já ouviu isso, né, nas outras aulas, a gente já está sabendo disso. Então, ele tenta retratar como que foi esse encontro através dessa pintura. E aí, na página 76 do livro, você tem a leitura que você vai fazer de 3 ou 4 parágrafos para você entender como que o livro de Geografia vai falar sobre esse assunto. Então, eu te convido a fazer a leitura do texto nessa página para você entender bem esse capítulo, tá certo? Lá na página 77, nós vamos falar da nossa grande primeira economia brasileira, que foi o pau-brasil, que também foi trabalhado pela professora Léo lá em História. Então, a professora Rose vai dar uma
uma pincelada rápida aqui, falando sobre o pau-brasil. Eu trouxe umas imagens para vocês, do pau-brasil, para vocês verem, das flores, como que são as flores do pau-brasil, da árvore, da folha. Tudo isso a professora Léo trabalhou com vocês, e como que é o tronco do pau-brasil. E esse tronco, ele era muito cobiçado, ou seja, era muito desejado, porque era esse tronco que era retirado e era transportado para a Europa, porque era ele a grande fonte de riqueza naquela época. O pau-brasil foi a primeira grande economia, como eu já disse, do Brasil, e essa primeira grande economia, ela durou como primeira grande economia, não como única, mas como a primeira grande economia, e a sua exploração durou mais ou menos 300 anos. Então, os portugueses exploraram e arrancaram de nós quase 300 anos de pau-brasil e mandaram para fora do Brasil esse pau para que ele fosse usado nas suas mais diferentes formas. Né? Nós vimos que esse pau-brasil dele se tirava o cerne, e esse cerne era usado para tingir tecidos, e esse tecido era um tecido usado só pelos reis e as rainhas, porque era um tecido de cor, ele poderia produzir diferentes cores, a depender do jeito que ele conseguia produzir essa cor, porque essa cor, ela variava de acordo com o aquecimento da água. Então, quanto mais quente, mais escura era essa cor. Então, quanto menos se aquecia a água, mais clara você tinha a textura da cor. Então, eles produziram várias cores e tingiram vários tecidos e distribuíram isso para vários países no mundo inteiro. E o pau-brasil foi utilizado para muitas outras coisas, né? Para grandes construções na Europa, para a fabricação de para a produção de grandes construções, para instrumentos musicais. E aí, quem tiver curiosidade, quiser conhecer mais sobre o pau-brasil, existe um documentário que foi feito em 2008 pelo Globo Rural, que você pode acessar no YouTube e assistir. Chama Pau-Brasil Globo Rural. Você coloca lá e acessa e assiste, vale a pena. É uma reportagem excelente, é um documentário só sobre o pau-brasil. Você vai gostar, excelente para você assistir. Então, o pau-brasil foi a primeira riqueza explorada pelos portugueses nesse território. Do seu tronco avermelhado era obtido um corante de grande interesse comercial para Portugal, certo? Quem tiver dúvidas sobre o conteúdo, quiser aprofundar melhor, vá lá na videoaula que a professora Léo deu, dá uma olhada e leia a página 77 do livro de geografia de vocês, que vocês vão aprimorar os conhecimentos de vocês sobre esse conteúdo. Aqui ainda na página 77, você vai poder usar o material complementar da página 207 do próprio livro de geografia para colar o adesivo do pau-brasil na imagem da página 77. Então, tem uma orientação aqui para que você faça isso, tá certo? Então, vamos seguir? Agora, na página 78 do seu livro, aqui nós vamos falar de dois grandes momentos da história. Nele, você vai ver o seguinte: ao longo de 300 anos, no início do século XVI ao início do século XIX, os colonizadores portugueses exploravam as terras brasileiras, ampliando seus limites e fronteiras. Então, nós temos aqui dois mapas importantíssimos que já foram trabalhados e serão trabalhados na videoaula da professora Léo dessa semana, porque ela vai aprofundar os conteúdos em história sobre as capitanias hereditárias, que é esse mapa, um desses mapas que vocês estão vendo aí no livro de geografia. Vocês vão ver o mapa Capitanias Hereditárias 1586. Então, nós temos ele aí. E o que foram essas capitanias hereditárias, professora?
foi exatamente a divisão das terras do lado leste do Brasil, esse lado aí que vocês estão vendo, porque antes nós tínhamos o Brasil como um todo, não havia divisão nenhuma. Depois Portugal percebe que precisa dividir as terras que estão viradas para o oceano, porque eles querem tomar conta desse pedaço de terra, porque isso já passou, né? Já foi feito o Tratado de Tordesilhas, nós estudamos isso lá atrás, lá em História. Depois do Tratado de Tordesilhas, nós vimos que as terras que ficavam a oeste do Brasil ficaram para a Espanha, e as que ficaram para o leste do Brasil ficaram para Portugal. E é exatamente as terras que ficaram para o leste, que estão na encosta litorânea, estão na parte litorânea do Brasil, no lado que está virado para o mar, né, para o Oceano Atlântico, que Portugal fica, por causa da facilidade deles de chegarem no Brasil pelo mar. Eles escolhem esse lado quando é feito o tratado. Isso não é por um acaso, já é uma estratégia política da época. E aí o rei de Portugal acha que precisa, por causa da extensão territorial, o rei de Portugal acha que era necessário que fosse feita uma divisão territorial. E o que era essa divisão? Era dividir essas terras em lotes. Aí você vai ver aí que nós temos essa divisão das terras em linhas, dividido em pedaços de terras, como se fossem lotes. Esses lotes que a gente mora hoje, compra e constrói as casas. Só que ao invés de ser esse lote pequeno que a gente mora hoje, eles dividiram as terras em lotes de terra, e cada lote desse, cada pedaço de terra desse, ficou com uma pessoa que ia comandar essa terra, que eram os famosos donatários. O que era um donatário? Donatário vem de dono, né? Então a coroa portuguesa doava essa terra a essa pessoa que era chamada de donatário, e esse donatário ficava responsável por esse lote de terra. Ele tinha que cuidar dessa terra e fazer com que essa terra fosse produtiva, prosperasse e desse riqueza para o rei de Portugal. Essas terras foram divididas em 15 lotes. Então, nós temos as capitanias hereditárias, que corresponderam a 15 capitanias. Aí eu já vou contar para vocês que dessas 15 capitanias, somente 2 prosperaram. 13 capitanias fracassaram, deram errado, não deu certo. Os administradores faliram, não deram conta de administrar. Somente 2 deram conta de administrar. E aí as outras 13 capitanias faliram, somente 2 deram certo. Vocês vão compreender bem isso lá na aula de história com a professora Léo. Ela fez, ficou muito bem gravada, muito bem elaborada, e vocês vão entender direitinho lá com ela, tá? Então, esse mapa, já dividido em capitanias hereditárias na página 78 do livro, é o que vocês precisam entender da página 78, porque no Brasil, em 1565, nós temos um mapa que não tinha ainda a divisão. Qual que é a diferença de um para o outro, então, professora? Que um tinha divisão, né? Já era dividido em capitanias hereditárias, o outro não. Dentre outras coisas que a gente pode analisar aí, que são importantes também. Mas hoje, o que eu preciso que vocês entendam, que no século XVI, o Brasil não tinha divisão territorial, não tinha nenhuma divisão. Isso só foi feita essa divisão no século XIX, tá? Então, no século XIX, nós já temos essa divisão territorial, tá certo? Bom, aí nós vamos para a página 79, já para os exercícios. E para fazer esses exercícios, eu elaborei 2 slides sobre um exercício só da página 79, porque o exercício as questões de número 2, 3 e 4, vocês vão tirar de letra, não precisam de ajuda, tá? É só vocês lerem, porque elas são autoexplicativas, vocês vão ler e vão entender.
Agora, a questão de número 5 é uma questão que eu acredito que vocês iriam precisar de ajuda. Então, eu fiz 2 slides para explicar essa questão. Vamos lá? Então, questão de número 5, página 79. Escreva uma história explicando o processo de formação do território brasileiro com a chegada dos portugueses e a mudança de nome das terras. Use o livro da página 181 do material complementar. Então, tá aí para vocês na página 79. Quais são as minhas orientações? Na página 181 do material complementar do livro, peguem lá a página 181, lá no final do livro. Isso. Você encontrará os retângulos que deverão ser destacados para montar seu livrinho. Acharam? Isso mesmo. Aí você tem na página 181 um material que você vai destacar os retângulos para formar um livrinho, certo? Em cada retângulo, você deverá escrever no mínimo 4 frases que resumam os seus conhecimentos sobre a formação do território brasileiro. Como assim, professora? Bom, no próximo slide agora eu vou explicar para vocês o quê? No próximo slide você encontrará os assuntos que deverão ser escritos, por exemplo, no primeiro retângulo, o primeiro aí, pega um retângulo. Isso, o primeiro, nesse que você está nas mãos, você escreverá sobre as caravelas de Pedro Álvares Cabral em alto mar. Então, esse primeiro retângulo que está na sua mão, você vai escrever 4 frases do processo histórico que você aprendeu sobre as caravelas de Pedro Álvares Cabral em alto mar. O que você sabe sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral quando ele saiu de Portugal e veio para o Brasil? Quando ele estava lá em alto mar. O que você sabe dessa viagem? O que você sabe, você vai escrever nesse retângulo. Eu quero que você escreva, no mínimo, 4 frases do que você aprendeu sobre esse assunto. Certo? Bom, para melhor compreensão de como deverá ser feito seu livrinho, assista essa videoaula que eu estou dando para você e acompanhe as minhas explicações no slide 6, que é o que eu vou fazer agora. Vamos lá. Aqui, nesse slide agora. Porque aí eu vou retomar com vocês exatamente o livrinho que você tá em mãos. Porque você já recortou os retângulos. Cada retângulo desse aí tem um assunto que você vai escrever sobre ele. O primeiro foi sobre as caravelas de Pedro Álvares Cabral em alto mar. Então, você vai escrever 4 frases do que você aprendeu sobre as caravelas de Pedro Álvares Cabral em alto mar, certo? No segundo retângulo, você vai escrever sobre as grandes navegações, sobre os medos reais, que eram as tempestades e os naufrágios. Esse é o segundo retângulo. Professora Rose, o que eu aprendi sobre os medos reais acontecidos nas grandes navegações? É isso que eu vou aprender. Sobre as tempestades, sobre os naufrágios, sobre os ataques. O que você aprendeu? O que você tiver aprendido, você vai escrever nesse retângulo, no segundo retângulo. Eu quero, no mínimo, 4 frases. Certo? O terceiro quadrinho, ainda sobre as grandes navegações, você vai escrever sobre os medos imaginários. O que você aprendeu sobre os medos imaginários? Bom, eu aprendi que existiam monstros marinhos, por exemplo. É uma frase. Então, você vai escrever 4 frases sobre os medos imaginários que você aprendeu das grandes navegações. No quarto quadrinho, você vai escrever sobre esse título aqui, Terra à Vista. O que você aprendeu quando Pedro Álvares Cabral avista as terras brasileiras? O que eles viram? Como eles viram? O que eles se surpreenderam? O que eles esperavam? Eles chegaram onde eles queriam? Era isso que eles estavam buscando? Então, você vai escrever aí. No quinto quadrinho, você vai escrever sobre o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, na Bahia, em 1500. Desceram das esquadras, desceram das esquadras, dos navios, das caravelas, desculpa. Desceram em terra firme. E aí, aconteceu o quê? O que você aprendeu
que eles viveram, o que eles viram, o que eles viveram ali, o que eles encontraram, quem eles encontraram ali. Bom, no 6º quadrinho você vai falar sobre o encontro entre os portugueses e os índios. Você vai escrever 4 frases sobre o que você aprendeu sobre o encontro entre os portugueses e os índios. No 7º quadrinho, sobre a extração do pau-brasil. De todo o contexto histórico da primeira grande economia do Brasil, você aprendeu o quê sobre o pau-brasil? Vai escrever no mínimo 4 frases sobre o aprendizado adquirido sobre o pau-brasil. E por último, o 8º quadrinho, você vai escrever 4 frases sobre a escravidão indígena. Como que aconteceu essa escravidão? Como que os índios eram escravizados? Como que eles foram escravizados? Por que que eles foram escravizados? Eles aceitaram ser escravizados? Então, você vai escrever no mínimo 4 frases falando sobre isso e depois fechar o seu livrinho, tá? Façam essa atividade, eu tenho certeza que ela ficará excelente, tenho certeza. Certo? E aí nós seguimos para as 2 últimas páginas, que é a página 80 e 81, que nós vamos falar sobre território e população. Ah, professora, mas o que é território e população? Não tem como falar de território sem falar sobre extensão territorial. Agora, o que é extensão? Extensão pode ser usado para fazer referência à medida do espaço que ocupa um corpo e a capacidade para ocupar uma parte do espaço. Então, extensão é o tamanho, né? É a medida de um lugar, é o tamanho de um lugar. E o que é territorial? Territorial é o território usualmente definido como a área do espaço delimitado por fronteiras a partir de uma relação de posse ou propriedade. Então, o que é extensão territorial? É nada mais, nada menos do que o tamanho de um território, o tamanho de um lugar. Então, por exemplo, nós vamos descobrir agora na página 80 quais são os países, os maiores países com maior extensão territorial, que é o que nós vamos ver agora, território e população. Primeiro, nós vamos enxergar quais são os países que têm maior extensão territorial, ou seja, os países com maior, onde tem maior extensão de terras, onde as suas terras são maiores. E o Brasil é um deles. Nós temos o Canadá, os Estados Unidos, a Rússia e a China. E nós temos aí, se nós vamos pegar um pouquinho de matemática e vamos ler a Rússia, por exemplo, ela tem 17.075.400 quilômetros quadrados de extensão territorial, de tamanho de terra. O Brasil, nós temos 8.514.876 quilômetros quadrados de extensão territorial, de terra brasileira, as terras, certo? O Brasil é marcado por essa extensão territorial. E aí nós temos os exercícios na página 80, que são muito simples, para vocês resolverem os exercícios, tá? Para vocês fazerem. Na página 81, nós vamos falar sobre a população desse território mundial, do mundo. Quais são os países com maior número de pessoas, os 6 países com maior população. Esse mapa nosso é através da contagem do IBGE, que nós já estudamos nas outras aulas, no Instituto Brasileiro de Geográfico e Estatístico. São os dados mais recentes que nós temos, são os de 2017. E os países com maior número de pessoas, de população de pessoas, são os Estados Unidos, o Brasil, a China e a Índia. Então, nós temos aí esses países com maior número de pessoas. Nós temos ainda a Indonésia, que se destaca um pouquinho, mas nós vamos considerar os 6 maiores, se você contar Estados Unidos, Brasil, Índia, China, Indonésia, e nós temos um pedacinho do Paquistão e um pedacinho lá do Alasca, né? Se a gente juntar aí, nós vamos ter os 6, certo?
E os exercícios da página 81, para você mostrar que você compreendeu quais são os 6 países com maior população a partir dos estudos feitos pelo Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico de 2017. Tá certo, criançada? Eu espero que vocês tenham aprendido muito com essa aula. Qualquer dúvida, podem entrar na sala de vocês, chamem as professoras, não hesitem em chamá-las e perguntar qualquer dúvida, nós estamos aqui para esclarecer, tá bom? Uma excelente semana para cada um de vocês. As melhores coisas da vida são gratuitas. Abraços, sorrisos, amigos, beijos, família, dormir, amor, risos e boas lembranças. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.